A Marcione vai ter que pedir de novo para entrar aí. Então, tá gravando já. Então, o nosso tema aí é licitações e contratos, tá? Eu fiz uma pesquisa aí na banca FCC em relação ao tema licitações e contratos. Fiz uma pesquisa aí nos últimos editais. Eu fui lá no site da banca FCC, né? Coisa simples de fazer. Últimos editais. Então, o que eu descobri lá nos últimos editais? O último edital que a banca FCC lançou, ele está com 6 ou 7 dias que ele foi lançado, tá? O último edital que a banca FCC lançou foi cobrado a lei antiga, tá? Eu mandei até no grupo lá, né? Lei antiga. A lei antiga é a lei 8.666 de 93, tá? E a lei antiga é a lei do pregão também. É a lei 10.520 de 2002. Essa lei antiga aí, que é a lei 8.666 de 93 e lei 10.520 de 2002, que é a lei do pregão, ela foi cobrada no último edital da banca FCC. Eu mandei tudo no grupo lá, não sei se vocês olharam. Vocês olharam no grupo? Sim, senhor. Então, só pegar aqui no grupo, que eu vou dizer para vocês qual é o estado. Foi uma prova para defensor público. Tá aqui, ó. O edital saiu dia 21 de 2 de 2022. Foi o oitavo concurso, é o oitavo concurso para defensor público no estado do Ceará. Então vamos lá. Então aqui, edital do dia 21/2 de 2022. Então esse edital aí tá com que? Tá com 12 dias, tá? Esse edital é para defensor público. Defensor público. No Ceará. Tá, qual o problema? O problema foi o penúltimo edital. O penúltimo edital também é de defensor público. E ele cobrou a lei nova, tá? Penúltimo edital. Penúltimo edital. Do estado do Amazonas. Penúltimo edital. Cobrou lei nova. Qual é a lei nova? A lei nova que unificou, né, a lei de licitações e contratos. É a lei 14.133 de 2021. 14.133 de 2021. Essa lei nova unificou as leis, né? Substituiu as duas leis antigas e as outras leis que existiam também. Agora só tem uma lei de licitação, é a lei nova. Tá? Isso aqui foi no último edital, no penúltimo edital. Foi no Amazonas aqui. Estado do Amazonas. Tá. Vocês estão acompanhando tudo aí? Tá bom o áudio? Tá normal o áudio, tá bacana. Então é o seguinte.
Se no penúltimo edital cobrou a lei nova e no último edital cobrou a lei antiga, no outro edital, que é de janeiro, eu tenho anotado aqui, né? Não vou achar agora. Eu anotei tudinho. Tá na. Acho que deve estar aqui, né? Não, tá aqui. Então, no outro edital, foram 3 editais esse ano. Adivinha o que cobraram? Cobraram que o candidato soubesse a transição para a nova lei. Então, tinha que saber as duas leis, a nova e a antiga. Aí eu fiquei encucado, né? Eu fui comparar os conteúdos. Então, comparando os conteúdos, eu percebi que os tópicos não são uniformes. Quer dizer, foi a banca, a comissão do concurso, provavelmente, que enviou o conteúdo para a banca FCC, porque a FCC não teve um padrão. Né? O que ela cobrou da lei nova, ela não cobrou nos mesmos tópicos da lei antiga. E no outro edital cobrou a transição de uma para outra. Sendo assim, a gente percebe, tá, que esse negócio de lei nova, lei antiga, na minha análise, né, eu pesquisei isso para estar falando, vai depender um pouco, não do que a FCC vem fazendo, vai depender da comissão do concurso aqui, né? A comissão do concurso está sujeita a dizer para a banca FCC se no conteúdo quer cobrar lei nova ou lei antiga. Eu pelo menos fiquei achando isso, porque não teve um padrão de cobrança, né, da banca FCC. Parece que cada banca preferiu cobrar de uma maneira diferente. Foi o que eu percebi, tá? Então, a gente está sujeito no nosso concurso a ser cobrada a lei antiga, a gente está sujeito a ser cobrado a lei nova. As duas estão valendo. Com isso, a gente vai fazer um trabalho minucioso aí, agora, de licitações e contratos. Vamos debater os principais tópicos da lei antiga, pode ser que ela seja cobrada. E depois a gente vai fazer um paralelo com a lei nova, desses principais tópicos, o que mudou. É o que a gente pode fazer nesse momento. Os editais aqui do Estado devem estar saindo por volta de final de março agora. Várias postagens do governador, eles têm acompanhado nos últimos dias, várias postagens do governador dizendo que está reunido, que tem edital que vai sair em março, tem edital que ele está lançando comissão para elaborar o concurso, né, para conduzir o concurso. Então, os editais devem estar saindo aí na segunda metade de março. Editais. Provavelmente Banca FCC, que é a Banca FCC que vem fazendo todos os concursos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário aqui do Estado. E também do município, também, né? O concurso do Executivo do município, concurso da saúde do município 2018, quem fez foi a Banca FCC. Do Legislativo, a LAP, quem fez foi a Banca FCC. O último concurso do TEJAP, para técnico, 2014, quem fez foi a Banca FCC também. Do Estado, Executivo também, Grupo Gestão, IAPEM, tudo foi Banca FCC. Então, a gente está aguardando o Banca FCC de novo. Vamos fazer esse trabalho cuidadoso aí. É o que a gente pode fazer esperando o edital para a segunda metade de março. Aí, quando sair o edital, se cobrar a lei antiga, a gente já tem base. Se cobrar a lei nova, a gente tem base também. É a única maneira que tem de trabalhar isso. Ninguém tem essa informação e ninguém vai adivinhar se é a lei nova, se é a lei antiga. Tá? Então, vamos fazer esse trabalho. Vamos lá na lei nova. Aqui a lei nova. Lei 14.133 de 2021. Tá? Olha, tá aqui, ó. Lei de licitações e contratos. Uma lei só, né? Olha o que essa lei diz no final. Olha o que diz no final dessa lei. Diz o seguinte. Professor, Oi. tem uma galera lá no grupo lá que quer. Falta você aceitar aí pra poder entrar. Beleza. E agora só a Fernanda aqui.
Já aceitei. Vamos lá. É... Então, olha o que diz aqui, artigo 193 da Lei Nova. Diz o seguinte: é... revogam-se os artigos 89 a 108 da Lei 8.666, ou seja, está valendo do artigo 1º até o artigo, está valendo do artigo 1º até o artigo 87 da Lei 8.666. Também revogam-se a Lei 8.666 inteira, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos de 93, revoga-se a Lei do Pregão inteira e revoga-se do artigo 1º ao 47 do Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, foi criado para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, para poder construir as coisas aí, para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Só que só vai revogar essa lei inteira, 8.666, e só vai revogar a lei do pregão inteira e a lei do RDC inteira, só vai revogar após decorridos 2 anos da publicação oficial desta lei. Então, durante 2 anos vai valer a lei 8.666, do artigo 1 até o 88, né? Vai valer durante 2 anos a lei 8.666, do 1 ao 88. Durante 2 anos vai valer a lei do pregão. E durante 2 anos vai valer o RDC, que é essa lei 2.562. Durante 2 anos, a contar da data da publicação. Cadê a publicação disso? Publicação, 1º de abril de 2021. Então, vale até 1º de abril de 2023. Até 1º de abril de 2023, é possível fazer contratação usando a Lei 8.666, mas só está valendo do artigo 1 até o artigo 88. Até 1º de abril de 2023, é possível usar a Lei do Pregão. Até 1º de abril de 2023, é possível usar a Lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Então, se é possível usar, é possível cair no concurso também. E a gente ainda está em 2022. Para vocês terem uma ideia, no concurso do MP, que foi em 2021, foi cobrada a lei antiga no concurso do MP. Então, pode cobrar a lei nova, pode cobrar a lei antiga, só não pode cobrar do artigo 89 ou artigo 108, né? Da lei antiga. Esses já estão revogados. Do 89 ao 108 já está revogado. Tanto que se tu for na lei antiga, aqui, ó, lei 8.666. Se tu vai na lei antiga, tu descobre que já tem um monte de artigo revogado aqui, ó. A partir do 89, ó. A partir do 89 já está revogado. Mas do 89 para trás está valendo. Tá? Então, olha só. É possível cobrar a lei nova, é possível cobrar a lei antiga, e é possível fazer o que fizeram no edital de Defensoria Pública em janeiro na Banca FCC. É possível cobrar a transição de uma lei para outra. Eu acredito que não vai fazer isso. Cobrar a transição é cobrar as duas ao mesmo tempo. Eu acredito que não vai fazer isso no nosso concurso. Só se a banca pedisse. A banca não vai pedir isso. Eu acho que a banca pediu porque era um edital de defensor público. Aí, realmente, o defensor tem que conhecer essa legislação a fundo. Normal. Então, feitas essas explicações, para a gente saber o que a gente vai fazer aqui, né? O que está acontecendo. Só um momento.
Feitas essas explicações, agora a gente vai fazer o trabalho aí. Vamos trabalhar a Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos. Vamos trabalhar aqui os principais aspectos, principalmente, né, o que é cobrado em prova. Vamos trabalhar esses aspectos aí. Pegar a lei, texto compilado, né? Ele já deixa só o que está valendo. Então, olha só. Vamos trabalhar a Lei 8.666, os principais aspectos de prova. Depois a gente vai fazer um paralelo aí. Vamos lá para a lei nova depois. Trabalhar o paralelo, saber o que mudou, tá? Como é que era antes e por que mudou, né? E como é que mudou. A gente vai ter que fazer isso daí, não tem jeito. Então, é importante assistir com calma cada aula, gravado ou ao vivo. É importante fazer esse trabalho com calma, porque se estudar a licitação e contratos com uma lei só, já tinha um grau de dificuldade, a estudar com duas legislações, o grau de dificuldade aumenta um pouco. Então, durante o estudo da lei antiga, eu vou evitar falar da lei nova. Eu vou evitar, senão a gente vai embaralhar as coisas. Eu vou falar só da lei antiga. Quando chegar na lei nova, aí eu vou dizer, olha, considerando a aula da lei antiga, isso aqui mudou, agora é assim, agora é assim, agora é assim. É dessa maneira que a gente vai fazer. Mas agora que a gente está falando da lei antiga, eu vou evitar falar da lei nova. E vamos lá. Tá, então, vamos montar nosso material aí. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui a lei. Qual dos primeiros artigos aqui da lei 8.666? Qual o artigo mais recorrente de prova? É o terceiro. Então, vamos levar o artigo terceiro para o nosso material. Tem que saber o artigo terceiro? Tem. Ele é campeão de prova. Vamos entender por quê. Está aqui o artigo terceiro. O artigo terceiro diz assim. Tá bom esse tamanho da letra, hein? Tá bom essa letra aí? Ou muda essa Aumenta letra? mais um pouco aí. Essa letra. Será que tem alguém querendo entrar aqui na transmissão? Tem, a Letícia. Pronto. Vou maior um pouco agora. Tá? Então, esse artigo terceiro aqui é campeão de prova. E é claro que ele tem um equivalente na lei nova, que a gente vai trabalhar aqui, quando chegar o momento. Então, a licitação, isso aqui, tá? É um tópico chamado finalidades da licitação. Para que serve uma licitação? Finalidades da licitação. Vamos lá. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável,
e será processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, né? E dos outros princípios que lhe forem correlatos. Então, esse aqui é um artigo campeão de prova, porque ele traz as 3 finalidades da licitação. Eu vou grifar aqui as 3 finalidades da licitação. Primeira finalidade, observância do princípio constitucional da isonomia. Segunda finalidade, seleção da proposta mais vantajosa para a administração. E a terceira e última finalidade, o desenvolvimento nacional sustentável. Então, esses são os 3 P's. Por que 3 P's? É um macete, né? 3 P's. Vamos entender por que 3 P's. Porque cada finalidade dessa tem um P. Cada finalidade dessa tem um P. Vamos lá. Chegar no dia da prova, vão te perguntar sobre a finalidade da licitação. Finalidade da licitação. Primeira finalidade, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Terceira finalidade, segunda, finalidade, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. E a terceira e última finalidade, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, essas são as 3 finalidades da licitação. Primeira finalidade, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. O que é o princípio constitucional da isonomia? É o princípio da igualdade. A primeira finalidade da administração em fazer uma licitação é dar oportunidades iguais a todos aqueles que desejam contratar com a administração. Licitação é uma seleção pública semelhante ao concurso público. Só que o concurso público é uma seleção de servidores, enquanto que a licitação é uma seleção de pessoas interessadas em ser contratado pela administração. Não é ser contratado para ser um servidor, é ser contratado para ser uma empresa contratada da administração. Uma empresa que vai prestar um serviço para a administração, mediante um contrato. Uma empresa que vai vender produtos para a administração, mediante um contrato. Uma empresa que vai construir uma obra para a administração, através de um contrato. Então, os contratos da lei de licitação podem ser contratos de compras, de obras, de serviços. O certo é que, como muitas pessoas e muitas empresas desejam assinar esse contrato, e a administração é regida pelo princípio da impessoalidade, então, por causa desse princípio da impessoalidade, por causa desse princípio da isonomia, desse princípio da igualdade, a administração é obrigada a dar oportunidades iguais, a abrir uma seleção pública, uma disputa, uma competição entre as pessoas interessadas em assinar esse contrato para fazer uma obra, para vender produtos para a administração, para prestar serviços para a administração. Como a administração não pode beneficiar nem prejudicar pessoas certas, a administração tem que dar oportunidades iguais, seja para ser servidor, fazendo o concurso, seja para ser uma empresa contratada, fazendo a licitação. Então, licitação é uma seleção pública, é uma competição em que propostas são entregues para a administração. E a proposta que for mais vantajosa para a administração vence essa competição e a administração assina o contrato com a empresa vencedora, com a pessoa vencedora da licitação. Então, a primeira finalidade da licitação é garantir que todos sejam tratados iguais, que todos tenham
oportunidades iguais perante a administração. É garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Número 2, para que serve a licitação? Número 2, para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. A administração não é boba. Já que muitas pessoas querem assinar o contrato com a administração para ser uma empresa contratada, por exemplo, para uma obra, para prestar serviços, para um contrato de compras, para vender produtos para a administração, já que muitas pessoas querem, a administração, que não é boba, também colocou como uma das finalidades da licitação selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Perceba que a administração não quer a proposta mais barata, ela quer a proposta mais vantajosa. Nem sempre a proposta mais barata vai ser a proposta mais vantajosa, nem sempre. Então, às vezes, a proposta mais vantajosa pode ser que o valor seja um pouco maior, mas as vantagens sejam... o valor é um pouco maior, só que as vantagens compensam. A gente pode pegar, assim, um exemplo de uma empresa A que quer vender carros para a administração. E tem uma empresa B que também quer vender carros para a administração. Carro, né? Aí a empresa A oferece 3 meses de garantia no carro, de câmbio e motor. E o carro vai sair por 40 mil. Por 40 mil. Já a empresa B oferece 5 anos de garantia de câmbio, motor, garantia total. Só que o carro sai por 45 mil. Então, a empresa B tem um produto mais caro, 45. Só que por causa dessa garantia de 5 anos, a administração vai ficar com a proposta da empresa B, porque ela é mais vantajosa, apesar de ser mais cara. Então, nem sempre a proposta mais barata é a mais vantajosa. A administração não quer a proposta mais barata. Ela quer a proposta mais vantajosa. São coisas diferentes. Cuidado com isso na hora da prova. Então, aqui na segunda finalidade da licitação, a administração tem o interesse em selecionar a proposta mais vantajosa. Não é a mais barata, é a mais vantajosa. E número 3, né, isso aqui foi incluído em 2010. Não existia isso aqui. Isso aqui foi incluído. Não existia essa finalidade em 1993, quando editaram essa lei. Não existia essa finalidade. Essa finalidade foi incluída em 2010. Que finalidade é essa? É a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Quer dizer que quando a administração faz uma licitação, a administração não está comprando por comprar. A administração está comprando algo de alguém, assinando um contrato de compra, de serviços, de obras. E, ao mesmo tempo, a administração tem que se preocupar com as gerações futuras, tem que se preocupar com a preservação do meio ambiente. Então, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável também vai ser buscada durante a contratação pela administração, o processo licitatório. É a chamada licitação verde. Quer dizer que esses aspectos de sustentabilidade, esses aspectos do que é ecologicamente correto, serão considerados nos processos licitatórios, justamente para que haja um desenvolvimento sustentável, que a sociedade possa se desenvolver, que a administração possa fazer compras e assinando contratos sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar as gerações futuras com relação à preservação dos recursos naturais. Uma conversa muito bonita que é atual, né? Tudo hoje é ecologicamente, é reciclável e tal. E a licitação se preocupa com isso. Então, se a gente parar para pensar
são 3 finalidades da licitação. E cada finalidade tem um P. Por exemplo, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Olha o P de princípio. Número 2, selecionar a proposta mais vantajosa. Olha o P de proposta. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Olha o P de promoção. Então, cada uma das 3 finalidades da licitação tem um P. É por isso que o macete das finalidades da licitação se chama 3 P's. O macete se chama 3 P's. O que é 3 P's? As 3 finalidades. Cada uma representa um P. E aí, vocês entenderam as 3 finalidades da licitação? Assunto batido de prova, cai demais isso daí. O que vocês acharam das 3 finalidades? Vocês estão aí? Eu tirei o áudio? Ah, tá, beleza. Então, vamos seguir. Vamos lá. Mas não acabou o artigo 3º. O artigo 3º ainda diz o seguinte. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui para entrar. Não. Então, o artigo 3º ainda diz o seguinte, que essas licitações, elas serão processadas e julgadas em estrita conformidade com os princípios básicos. Quais são os princípios básicos da licitação? Aqui estão os princípios básicos. Não quer dizer que são só esses, porque ainda existem outros princípios correlatos. Mas, quer dizer que isso aqui não é uma lista final, não é uma lista exaustiva. Tem mais princípios durante a lei. Aqui são só os princípios básicos, são só exemplos de princípios. Então, quais são os exemplos, os princípios básicos, os exemplos de princípios que devem ser respeitados durante a licitação? Vamos lá. Vamos trabalhar os princípios agora. Os princípios básicos são os seguintes. Princípios básicos da licitação. Esse aqui é um velho conhecido nosso. Tem que respeitar as leis durante a licitação? Tem. Então, tem que respeitar a legalidade. Legalidade é o respeito às leis. Quer dizer que na licitação a lei tem que ser respeitada. Essa legalidade, a gente sabe que para o administrador público, a legalidade, ela quer dizer o seguinte, que o administrador público só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. A gente já trabalhou isso no módulo passado. Essa legalidade aqui, ó, é a legalidade pública. Então, na licitação, a administração pública só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza a administração a fazer. Princípio da legalidade. Na licitação, também deve ser respeitado o princípio da impessoalidade, um velho conhecido nosso também. Tem tudo a ver com o primeiro P. Tem tudo a ver com o primeiro P das finalidades. O que diz o primeiro P? Que uma das finalidades da licitação, a número 1, é garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, é tratar todo mundo isonomicamente, igualitariamente. E é isso que diz o princípio da impessoalidade, que a administração é neutra, ela é impessoal, ela não está para prejudicar alguém ou beneficiar alguém, ela está para tratar todo mundo igual, ela é impessoal, e o princípio da impessoalidade está aí mostrando isso. Número... Professor? Oi. Boa noite, professor. É uma pergunta rápida. Se caso a administração faz a realização da licitação, só que a empresa não cumpre todos os requisitos, no caso que ela falou que ia dar para o Estado,
o Estado pode fazer uma outra licitação para contratar outra empresa? Aí a questão é de revogação da licitação. Quando o vencedor da licitação, não assina o contrato, a administração tem um ato discricionário. Qual é o ato discricionário? Discricionário é uma escolha, né? O ato discricionário é o seguinte: se o vencedor da licitação não assinar o contrato, a administração poderá escolher se chama o segundo colocado ou se revoga a licitação e faz outra. Só tem um detalhe: se a administração resolver chamar o segundo colocado, esse segundo colocado vai ter que assinar o contrato nas mesmas condições da proposta do primeiro colocado que não assinou. Porque o segundo colocado não tem uma proposta igual à do primeiro, por isso que ele foi o segundo, ele perdeu a licitação. Mas, se a administração resolver chamar o segundo tem que assinar nas mesmas condições da proposta vencedora do primeiro colocado. Entendi. Então, o que acontece? Se o primeiro colocado, que é o licitante vencedor, se recusa a assinar o contrato, a administração pode revogar a licitação, é uma escolha, ou pode chamar o segundo. Mas o segundo, se quiser assinar, vai ter que assinar nas mesmas condições que o primeiro. O segundo colocado não é obrigado a assinar o contrato. Se ele não quiser assinar, ele não assina. Aí a administração vai novamente decidir. Ou chama o terceiro ou revoga. Só que o terceiro vai ter que assinar nas mesmas condições que o primeiro. O primeiro colocado, que se recusou a assinar o contrato, ele era obrigado a assinar o contrato. Como ele venceu a licitação e não assinou o contrato, a administração vai punir ele. Vai aplicar uma sanção ao primeiro colocado que venceu a licitação e não assinou o contrato. O segundo colocado, se ele for chamado e não quiser assinar, ele não vai ser punido, porque ele não foi o vencedor, ele não era obrigado a assinar. O terceiro colocado, se a administração resolver chamar ele e ele não quiser assinar, ele não vai ser punido, porque ele não foi o vencedor. E assim vai. A administração pode chamar o quarto, o quinto, o sexto. Sempre é uma escolha, chamar o próximo ou revogar. É só o primeiro colocado vencedor que é obrigado a assinar. Se ele não assinar, ele vai ser punido pela administração. Tá ok, professor. Obrigado. Então, impessoalidade é tratar as pessoas iguais no processo licitatório. Moralidade é o fato de que no processo licitatório as pessoas, tanto a administração quanto os licitantes, devem adotar padrões de honestidade, de lealdade, de boa-fé diante do procedimento licitatório. É preciso ser probo. O que é probo? É preciso ter probidade diante da licitação. Ser probo é ser honesto. É tratar a coisa pública com boa-fé, sem o objetivo de se beneficiar às custas da administração. Sem esperteza, sem malandragem. Então, essa é a moralidade. Essa moralidade é tão necessária na licitação que a probidade também foi colocada como princípio da licitação. Probidade é a mesma coisa, é a mesma ideia que moralidade. É ter que tratar a administração com honestidade, com boa-fé. É a mesma ideia. Então, repetiram a moralidade e a probidade juntos como princípios da licitação, para mostrar a importância de se tratar a administração, né, de forma honesta. Essa lei é de 1993. Em 1993, os índices de corrupção era bem maior do que hoje. Então, reforçaram que tem que ser honesto diante da licitação. Próximo princípio, igualdade. É a mesma ideia de impessoalidade, tratar todo mundo igual. Só que a gente sabe que existe a igualdade material e existe a igualdade formal. Na igualdade formal, todas as pessoas são iguais. Mas na igualdade material,
Tá? Vou botar aqui, ó, igualdade. Tanto igualdade formal quanto material. O que é igualdade material? Igualdade material é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na exata medida de suas desigualdades. É tratar os diferentes de maneira diferente. Então, na licitação, as micro e pequenas empresas, elas têm vantagens por serem micro e pequenas empresas. Isso não fere a igualdade. Isso só mostra que a administração está promovendo a igualdade material, está promovendo a justiça com essas empresas que são menores. É a mesma coisa do TAF, né? Você vai fazer o TAF e descobre que o TAF da mulher é diferente do TAF do homem. Isso está ferindo o princípio da igualdade? Nem pensar. Isso está promovendo a justiça entre os candidatos, porque homens e mulheres são fisiologicamente diferentes. Não dá de cobrar o mesmo exercício do homem e o mesmo exercício no TAF para a mulher, porque eles são fisiologicamente diferentes. Tanto que o UFC, né, tem categorias de peso e de sexo, né? Mulher luta com mulher no seu peso, homem luta com homem dentro do seu peso, porque são fisiologicamente diferentes. Caso contrário, se fosse vale tudo mesmo, e não existisse a justiça entre, né, os competidores, colocava qualquer um para lutar com qualquer um de qualquer peso e de qualquer sexo. Então, homens e mulheres são fisiologicamente diferentes. É por isso que o TAF é diferente. Isso não fere a igualdade, isso promove a igualdade material entre eles, porque está dando oportunidades iguais àqueles que pertencem a grupos diferentes. Até mesmo os homens e as mulheres no TAF têm exercícios diferentes a depender da faixa etária. Se tem de 18 a 22 anos, é 6 barras, por exemplo. Se tem de 22 anos a 25 anos, aí já é só 5 barras. Se tem de 26 anos a 27 anos, aí só é 4. E assim vai só diminuindo o número de barras, porque a idade está aumentando. Isso não está ferindo a igualdade, está promovendo a igualdade material, está promovendo a justiça entre os candidatos, porque a questão de idade diminui o rigor físico do ser humano. Tá? E é por isso que tem cota, por exemplo, para deficiente. A cota para deficiente, PNE, né? PNE, a cota de deficiente, não fere o princípio da igualdade no concurso. Pelo contrário, promove a igualdade material, porque o deficiente está concorrendo entre eles. E está sendo dado oportunidades iguais a quem é materialmente diferente. Tá? Então, isso é igualdade material. É igualar juridicamente as pessoas que são faticamente desiguais. É tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Se misturasse tudo, ou seja, se todo mundo realmente fosse tratado de maneira idêntica, igualdade formal, se só existisse a igualdade formal, a gente não teria justiça. Para ter a justiça, é necessário a igualdade formal e a material. Então, cuidado com esse negócio de igualdade formal e igualdade material na tua prova. Os dois são princípios da igualdade e os dois são necessários para que se efetive a igualdade entre as pessoas, a igualdade, a justiça. Tá? Então, existe regras diferenciadas na licitação para micro e pequenas empresas. Isso não fere a igualdade, isso promove a igualdade. Assim como existe regras diferenciadas nos concursos públicos, por exemplo, nos TAFs, e em demais processos administrativos existem regras diferenciadas por causa da igualdade material. Cuidado com isso na prova. Na prova de constitucional, né? Na prova de administrativo não costuma perguntar isso. Então, olha só. Publicidade também é um princípio da licitação. O edital da licitação vai ser publicado em meio oficial. Publicidade.
tá? A publicidade, ela sofre uma exceção na lei de licitação. Qual é a exceção à publicidade? É que o conteúdo das propostas do licitante não será público. Por quê? Porque se um licitante soubesse a proposta do outro, não haveria competição entre os licitantes. Para haver competição entre os licitantes, a empresa A, ela entrega o envelope dela com a proposta dela lacrado, e a empresa B também. Se uma empresa não sabe a proposta da outra, elas ficam instigadas a oferecer uma proposta cada vez melhor. E isso promove a competição. Então, o conteúdo das propostas das empresas na licitação é um conteúdo sigiloso. Mas não vai ser sigiloso para sempre. Vai ser sigiloso até o dia da abertura dos envelopes. A partir do momento que abre os envelopes contendo as propostas, o conteúdo das propostas passa a ser público. Então, cuidado, né? Existe uma exceção à publicidade na licitação. O conteúdo das propostas dos licitantes não será público, será sigiloso até o dia da abertura dos envelopes. Quando abrir os envelopes com as propostas, aí o conteúdo passa a ser público. Se não fosse assim, não teria uma competição entre os interessados. Eles iam combinar o preço entre eles. Somente um não sabendo a proposta do outro é que é possível uma competição que vai permitir à administração selecionar a proposta mais vantajosa. Próximo princípio. Princípio da probidade administrativa. É a mesma ideia de moralidade. É a mesma ideia de moralidade. Probidade é a mesma ideia de moralidade. É a obrigação que se tem de tratar de forma honesta, com boa fé, tudo aquilo que é público. Então, o licitante e a administração também precisa adotar condutas honestas, adotar um padrão de decoro, de boa fé, diante de todo o procedimento licitatório. É o que diz o princípio da probidade. E é o que diz o princípio da moralidade também. Tá? Vamos seguir falando dos princípios. Chegamos nos dois principais princípios. Eles não são melhores que os outros, mas eles são os mais importantes para a prova. Esses dois últimos são os mais importantes para a prova. Eles não são melhores que os outros. Não existe hierarquia entre princípios. Mas eles são princípios específicos da licitação. É por isso que eles, tipo assim, ó, a legalidade não é específica da licitação, né? Todo processo é regido pela legalidade. Não é uma novidade da licitação, né? Mas a vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo são marcas da licitação. É por isso que eles caem mais em prova. Eles não são maiores que os outros, mas eles são mais específicos da licitação. Então, eles acabam caindo mais em prova. Tá? Então, o que diz esse princípio da vinculação ao instrumento convocatório? Esse princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele diz que tanto a administração pública quanto os licitantes estão obrigados a respeitar as regras do edital. Tanto a administração quanto os licitantes estão obrigados porque eles estão vinculados, né? Obrigados a respeitar as regras do instrumento convocatório. Quem é o instrumento convocatório? O edital da licitação. Tá? Então, a licitação ela tem um edital. Esse edital ele traz as regras da licitação. Essas regras elas devem ser respeitadas obrigatoriamente, tanto pela administração quanto pelos licitantes. Ambos estão vinculados às regras do edital. O edital ele é o instrumento convocatório. O edital é o meio pelo qual a administração convoca os interessados
é o meio pelo qual a administração avisa à sociedade e a todos os interessados que ela está promovendo uma licitação e deseja contratar um determinado objeto, deseja contratar para uma obra, deseja contratar para um serviço, deseja contratar para fazer uma compra, comprar carteiras escolares, comprar quadros escolares, comprar carros, viaturas. Então, o edital é esse instrumento que convoca a sociedade. Por isso que o nome dele é instrumento convocatório. E tanto os licitantes quanto a administração estão vinculados a esse instrumento. Geralmente, as questões dizem que só o licitante está vinculado às regras do edital, a administração não está. Isso está errado. Os dois estão. E o nosso último princípio, do artigo 3º, lembrando que lá eu só falei dos princípios básicos aqui, durante a lei de licitações, outros princípios correlatos surgem, quer dizer que os princípios não se esgotam aqui, existem outros. E esse aqui é o último da lista dos básicos. Existem outros durante a lei, que a gente vai ver aqui no nosso curso. Princípio do julgamento objetivo. Julgamento objetivo do quê? Das propostas. É porque, para escolher a proposta mais vantajosa, a administração usa critérios objetivos. Lembra que a administração deseja escolher a proposta mais vantajosa? Olha aqui, ó. Segundo P, ó. Seleção da proposta mais vantajosa. Cada licitante entrega uma proposta. E, para a seleção da proposta, mais vantajosa, para a seleção da proposta mais vantajosa, a administração usa critérios objetivos definidos no edital. Para a seleção da proposta mais vantajosa, a administração deve usar critérios objetivos definidos no edital. Então, quando a administração vai escolher a proposta mais vantajosa, a administração vai ter que fazer um julgamento, porque cada licitante entregou uma proposta. Então, a administração precisa julgar as propostas entregues e dizer qual é a mais vantajosa. A proposta mais vantajosa será a proposta vencedora. E esse vencedor vai ter que assinar o contrato com a administração, por ter sido o vencedor. Tá? Mas a administração precisa informar no edital quais são os critérios que serão usados para escolher a proposta vencedora. Seria muito fácil a administração dizer que quer comprar uma viatura. E no edital de licitação não dizer quais são os critérios para a seleção desse carro que vai ser viatura. Esse carro tem que ser 1.0, 2.0. Esse carro tem que ter ar-condicionado, não precisa ter ar-condicionado. Esse carro tem que ter uma mala grande. Esse carro tem que ser 4 portas. Esse carro tem que ter o vidro traseiro que desce inteiro. Tudo isso são critérios objetivos para a seleção da proposta e julgamento da proposta para que ela seja definida como vencedora. O edital da licitação já traz esses critérios objetivos definidos para que haja um julgamento honesto, para que haja um julgamento claro, para que a proposta vencedora seja nítido e objetivo, que ela venceu porque ela cumpriu os critérios do edital. Lembrando que essa proposta ela tem que seguir, esse edital que traz os critérios de julgamento das propostas, ele tem que trazer critérios objetivos. Não podem ser critérios subjetivos. Já pensou se a administração quisesse comprar carros e dissesse assim, o carro, para ser comprado, tem que ter um design arrojado. Design arrojado é um termo subjetivo.
cara tem um cadete e acha que é um design arrojado. É subjetivo. O cara tem um Honda Civic e diz que o design é arrojado. Design arrojado é um termo subjetivo. E não daria de julgar subjetivamente qual o carro que foi oferecido com design mais arrojado. Precisa oferecer critérios objetivos. Critério objetivo é aquele que não fica dúvida na hora de dizer se foi atendido ou não o critério. 4 portas. Não fica dúvida. Ou o carro tem 4 portas ou ele não tem. Isso é um critério objetivo. Ar-condicionado. Isso é um critério objetivo. Ou tem ou não tem. Então, tem que ser critérios objetivos que tem que ser definido no edital. Tudo isso para permitir a seleção da proposta mais vantajosa de forma isonômica, sem beneficiar ninguém e sem prejudicar ninguém. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam aí dos princípios? O que vocês acharam aí dos princípios da administração pública e das finalidades da licitação? O que vocês acharam aí? Até agora tudo tranquilo. Deu de acompanhar tudo aí? Deu para acompanhar sim, Everson. A gente vai fazer esse trabalho. A gente vai fazer esse trabalho bem feito. Professor? Fala aí. Professor, a administração ela tem o seu jeito de